Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, vou procurar falar bem alto. A palavra de Deus nos diz que quando a igreja do Senhor Jesus está reunida para cumprir o seu chamado, as portas do inferno não podem contra ela. Amém? Amém? É muito importante a gente voltar num evento como esse. A gente vê o cuidado do Senhor, o cuidado que o Senhor teve conosco. A gente vê a glória do Senhor. Então a gente pensa assim, às vezes seria bom se eu ficasse 1 mês, 2, 3 no final de semana. Seria bom se esse evento se prolongasse por muito tempo. E a gente fica pensando, poxa, que bacana, que evento bacana me edificou, como a gente viu aqui vários testemunhos. E a gente fica achando que tem alguma coisa de especial no final de semana de Vida Vitoriosa. Será que é o sítio? Será que é a equipe, o ônibus? Eu receio que não. Eu receio que há de importante no final de semana de Vida Vitoriosa é porque você ficou 100% disponível ao Senhor. Você dedicou um tempo para o Senhor. Você se retirou. E às vezes eu penso que o final de semana é uma centelha. Uma centelha que reacende uma chama, ou que às vezes acende uma chama dentro de nós. A chama da nossa fé. Que às vezes não se apaga, mas a chama diminui. Nós devemos cuidar da nossa chama, da chama da nossa fé. E o que tem acontecido com a igreja moderna, o que temos visto? Nós temos visto cada vez mais homens insensíveis à palavra do Senhor. Quando eu digo homens, eu estou falando da espécie. Pessoas insensíveis à palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque o mundo está impregnado de uma crise moral muito grande. A gente fica preocupado com a crise política. Mas eu acho que mais grave do que a crise política é a crise moral que a gente vive. Amém. O certo passou a ser errado. E o errado passou a ser certo. Isso não me assusta quando acontece daquela porta para fora. Mas começa a me assustar quando acontece dessa porta para dentro. Quando isso começa a acontecer com a igreja do Senhor Jesus, com o povo que aguarda a volta de Cristo. Nós vivemos tempos estranhos e sombrios. Em 2 Timóteo 3, o apóstolo Paulo descreve o perfil do homem moderno. E eu vou dizer para vocês, está escrito assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também.
Pessoal, essa época em que a gente mais ouve o Evangelho. Hoje só não ouve a palavra de Deus quem não quer. A internet está cheia de informação. E o que a gente faz? Era para nós sermos uma geração avivada. Eu vi o louvor aqui do Senhor e a vontade que tem é ficar louvando até o dia raiar. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus habita no louvor. Era para sermos verdadeiros exércitos, soldados de Cristo, pronto para a batalha que nós fomos preparados. E o que encontramos? O que a gente encontra de verdade? Um povo que não enche as reuniões de oração. Um povo que vem receber de Deus, que vem ser servido, mas esquece que o Filho de Deus veio para servir. Um povo frio na fé. Um povo sempre ocupado demais para estar diante de Deus, ocupado demais para orar. Um povo que está sempre preocupado com seus afazeres cotidianos. As suas mentes estão cheias. Não há lugar em seus corações para o Senhor. O Senhor ficou em segundo plano. Obrigado. O Senhor ficou em segundo plano porque com a boca esse povo adora o Senhor, mas o seu coração está muito longe dele. Estou conclamando à igreja uma reflexão. Como no texto que eu acabei de ler, o povo de Deus aparenta ter piedade. Eu estou falando da igreja moderna, dessa igreja que eles estão pregando aí fora. Aparenta ter piedade, mas nega o poder de Deus, porque eles são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então o que a gente deve fazer? Parece que está faltando uma peça nesse quebra-cabeça. Parece que a gente está andando no sentido contrário a Canaã. A igreja moderna não consegue viver as disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais têm sido um fardo para a igreja moderna. Eu separei 3 coisas que são imprescindíveis. Imprescindíveis para que você possa alimentar a sua fé, para que a chama da sua fé sempre continue acesa. Eu queria falar dessas 3 coisas agora. Eu queria te dizer que você precisa vencer a preguiça espiritual. Você precisa vencer a preguiça espiritual. E do que eu estou falando? É ser mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Quando você tem um amigo verdadeiro que te entende, que te acompanha, que te ouve, você quer ficar todo o tempo ao lado dele, amém? Amém. Não é assim que funciona? Quando você tem uma pessoa da qual você é entrosada, você quer dizer tudo para ela. Você não tem preguiça de conversar com ela. A preguiça espiritual acontece quando eu abdico de estar com Deus e procrastino. Hoje eu não vou orar não. Amanhã eu oro dobrado. Eu estou muito culpado para ler a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus. Eu leio depois. Eu faço isso depois. A palavra de Deus causa comichão nos ouvidos.
Depois eu faço, você se torna um procrastinador. E sabe por que você faz isso? Sabe por que você abdica? Sabe por que você procrastina? Porque você não tem prazer nas coisas de Deus. A palavra-chave é prazer. Nós somos viciados em prazer. A nossa mente anseia por prazer. Nós desejamos o prazer a todo momento. E o que a gente faz? A gente satisfaz os desejos da nossa mente com os prazeres menores. Nós enchemos o nosso tempo com coisas inúteis. Deus está chamando a gente para uma coisa muito maior. E a gente se satisfaz com um vídeo de internet que dura 8 minutos. Deus tem um prazer muito maior na oração. E às vezes a gente se embrenha com um filme, uma novela. Tem algo de errado nisso? Não. Mas quando você abdica de estar com Deus para fazer isso, tem. O segredo é o prazer. Você precisa ter prazer nas coisas de Deus. Eu costumo dizer o seguinte: se Deus abrisse os nossos olhos espirituais para que nós pudéssemos ver o inferno, não teria lugar nessa igreja. Não sou eu que digo isso. Em Jeremias capítulo 2, versículo 11 e 13, veja o que diz o Senhor: alguma nação já trocou os seus deuses, e eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados. Diz o Senhor: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. É a palavra do Senhor. A palavra do Senhor mais atual do que o jornal de hoje. Parece que isso foi escrito hoje. Porque às vezes a gente tem uma ideia equivocada das disciplinas espirituais. Imagina que uma criança ganhou um doce, e esse doce caiu no chão. Os irmãos sabem que quando cai um doce no chão, ele fica todo sujo. E essa criança recolheu esse doce e está lambendo esse doce. E aí qualquer pessoa sensata diz: meu filho, não faça isso, isso vai fazer mal para você. Essa criança: não, esse doce é meu. Ela está apegada no doce. Você diz: poxa, eu vou te tirar. Não. A gente confunde as disciplinas espirituais. A gente confunde o Evangelho como se fosse essa pessoa que quer nos tirar o nosso doce. A gente fica pensando: olha, ele vai falar para eu ler a Bíblia, vai falar para eu orar, para eu estar diante do Senhor. Essas coisas são necessárias, mas você tem o livre-arbítrio. Você pode escolher não fazê-las. Mas o Evangelho, ele é diferente. Imagina de novo essa criança. Imagina de novo essa criança com esse doce sujo, lambendo esse doce sujo. E aí chega uma outra pessoa com um pirulito. Quem aqui já viu Chaves?
Todo mundo. Aquele pirulito do Kiko gigante. Todo embrulhado no papel. Pirulito colorido, novinho. E a pessoa chega, olha, me dá esse doce sujo, que eu vou te dar esse pirulito novinho. E aí essa criança olha pro doce dela, todo sujo, e resolve entregar o doce para essa pessoa. E recebe o pirulito novo. A grande verdade é que essa criança que lambia o pirulito sujo, ela tinha prazer no doce. Mas com o doce novo, ela tem muito mais prazer. Eu quero dizer para vocês é o seguinte: nada se compara ao prazer que está no Senhor. O prazer que está nas coisas inúteis que fazemos nem se compara ao mínimo do prazer que está na busca pelo Senhor. O nosso desafio é encontrar prazer nas coisas de Deus. É preciso ler a Bíblia, orar e buscar a Deus? Não. Não é necessário. É imprescindível que você faça isso. Mas é imprescindível que você faça isso com prazer. Não por uma obrigação. Você tem que ter sede do Senhor. Amém. A segunda coisa é que nós devemos pedir ao Senhor discernimento espiritual. O que seria discernimento espiritual? É a capacidade de discernir coisas carnais de coisas espirituais. Eu vou dar um exemplo para vocês. Essa semana a gente já se preparava para o evento. Salvo engano, foi quarta ou quinta-feira. Eu já me preparava para dormir, era bem tarde. Eu vi um burburinho na minha rua. Eu fui ver o que era. Minha esposa me chamou: olha, tem um homem passando mal lá fora. Vai lá e desce para ajudar a socorrê-lo. Vê o que você pode fazer para ajudá-lo. Eu fui até lá. E quando eu estava descendo a escada, Deus já estava falando comigo. Quando eu cheguei até aquele homem estava cercado de restos de droga. Meninos que estavam jogando futebol num clube ao lado socorreram. E eram meninos arruaceiros que sempre passam lá na rua e falam muitos palavrões. Sempre fazem arruaça e quebram o silêncio. Aquele homem dizia: eu vou morrer, me ajuda. Nós ligamos para o bombeiro, ligamos para o socorro. E o bombeiro demorou em média 1 hora para chegar. E aqueles meninos fizeram de tudo para ajudar aquele homem, mas eles viram que não podiam fazer mais nada. E Deus estava falando: prega a minha palavra para esse homem. Fala de mim para esse homem, pode ser a última vez. Eu hesitei porque eu sou racional. E eu vi que ele não tinha condição de entender. Eu olhei com os olhos carnais. Mas o Senhor nosso Deus é poderoso e sabe todas as coisas. Eu vi a mão do Senhor naquele dia. Porque o Senhor levantou um garoto daqueles. E esse garoto se dirigiu até esse homem e falou: você conhece a Cristo? Ele pode salvar a tua vida. Você aceita Jesus como teu bastante salvador? E aquele homem, do auge da loucura dele, disse: sim, eu aceito. Eu estou falando de discernimento espiritual. E eu estou falando que eu não tive. Você deve orar pedindo isso para o Senhor. Você tem que olhar além das suas capacidades. Vamos ver na palavra de Deus.
Em Mateus 16, versículo 13, diz assim: chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: que os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Jesus perguntou: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi dado, não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Se nós formos ler até o versículo 21, diz assim: desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Jesus enxergava além das limitações humanas. Quando Pedro falou quem ele era, ele louvou a Deus, porque ele sabia que aquilo não era de Pedro, ele sabia que Pedro não tinha essa capacidade. Mas quando Pedro disse que ele não iria à cruz, ele repreendeu não a Pedro, ele repreendeu a Satanás. Aí você pode pensar assim: Rodney, mas ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, você mesmo disse, ele podia todas as coisas. Então eu quero levar os irmãos, não precisem abrir, eu sei que a gente está com essa dificuldade aí. Atos 7, versículo 59, diz assim: enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados desse pecado. E dizendo isso, adormeceu. Ora, esse homem estava sendo apedrejado por nada, ele não cometeu crime algum. Em vez de amaldiçoar os seus assassinos, ele pediu ao Senhor que os perdoasse. Estevão via por detrás da limitação carnal. Para quem ainda não entendeu, eu trouxe um exemplo. Quem aqui já viu o filme Matrix? Alguém já viu? Amém, a grande maioria viu. No primeiro filme da trilogia, existe um personagem chamado Neo. E ele é um personagem que tem poderes, né? E no final do filme os inimigos estão muito fortes. Ele combate esses inimigos, mas os inimigos são muito fortes. E os inimigos se juntam, eles são organizados. O ataque é organizado. E esses inimigos acabam matando esse personagem, Neo. Esse personagem morre. E a namorada dele, com amor, o cura, o traz à vida novamente. Ele morre, mas ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele já não enxerga mais os seus inimigos, ele enxerga códigos. Ele vê os atos, ele vê os movimentos do inimigo. E os inimigos atiram nele, muitos tiros. E ele para as balas. Os inimigos o atacam de diversas formas. E ele luta com uma mão só. Discernimento espiritual é quando você vê esses códigos.
Você não enxerga através da sua limitação. Você enxerga o mundo espiritual. Você ouve a voz do Senhor. Você está sensível à voz do Espírito Santo de Deus que mora em você. Nós devemos clamar ao Senhor por discernimento espiritual. E eu queria falar sobre mais outra coisa, a terceira e última. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos ser adoradores. O Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós precisamos ser adoradores. Você é um adorador? Amém. Você vai responder: olha, Rodney, eu venho aqui, eu canto, eu louvo o Senhor, levanto as minhas mãos, fecho meus olhos. Eu vou te dizer que a música é só uma espécie de adoração. Eu estou falando de adoração em tempo integral. Eu estou falando em você entregar a sua vida ao Senhor como oferta de aroma agradável. O que seria isso? Entregar ao Senhor tudo. Tudo o que você tem. E eu não estou falando de dinheiro. Porque o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Se você for fazer algo, consagre ao Senhor. Se você planejar, entregue seus planos ao Senhor. Tudo, entregue tudo ao Senhor. A palavra de Deus diz lá em Mateus 22, 36 assim. Perguntaram para Cristo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Alguns escribas, mestres da lei. Mestre, qual é o primeiro mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Deus exige adoração. Exige adoração. Por que que Deus exige adoração? Porque Deus nos ama. Tá difícil, tá estranho. Deus me ama e Ele exige que eu o adore. Sabe por que Deus exige que você adore? Porque Deus não se esquece de algo que você sempre se esquece. Que eu sempre me esqueço. Se você adorar algo mais do que o Senhor, esse algo vai se tornar um ídolo na sua vida e ele vai te destruir. Se você adorar o seu dinheiro, você vai se corromper por causa dele. É o que mais nós vemos aí. Se você adorar o seu emprego, saiba que você pode perdê-lo. Ah, mas eu sou funcionário público. As leis mudam a cada instante, você não está seguro lá. Pode vir alguém que faça algo melhor que você faz, e você pode ser substituído. Se você adorar sua família, seus filhos, meu irmão, seus pais, as pessoas mudam. E se por um acaso aquela pessoa for tirada de você,
o que sobra de você? Nós temos que ser cristocêntricos. Quem já ouviu essa palavra? Ser cristocêntrico é ter Cristo no centro das nossas vidas. É fazer tudo por Ele, para Ele. Toda a nossa vida tem que girar em torno dEle. Amém? Amém. Meus irmãos, vou dizer para vocês uma coisa. A palavra do Senhor é boa quando você não lembra daquele que a trouxe, mas você não esquece da mensagem. Talvez o Senhor tenha feito isso para que nós valorizássemos os artifícios que Ele nos dá para louvá-lo, para aprender dEle. Eu queria dizer para você, meu irmão, que o nosso Deus é um Deus de conciliação. Eu queria dizer para você que o nosso Deus é um Deus perdoador. E se porventura você caiu, ou se porventura você está na iminência de cair, se porventura você está preso no pecado e não consegue se libertar, meu irmão, saiba que aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O Senhor tem te chamado para manter a sua chama cristã acesa. A palavra de Deus diz: não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu queria pedir aos irmãos para ficarem de pé nesse momento. Nós vamos orar. Nós vamos levantar um clamor. Nós vamos pedir ao Senhor para que nos abençoe. Nós vamos pedir ao Senhor que, se Ele não é o centro das nossas vidas, que Ele seja hoje. Nós vamos pedir ao Senhor que a gente não saia daqui sem nos reconciliarmos com Ele. Nós vamos dizer para o Senhor que as nossas vidas serão entregues a Ele. E quem ainda não fez isso, essa é uma grande oportunidade. Vamos orar, meus irmãos. Amém, irmãos?